Fala pessoal, então, depois de uma saga de quase 6 meses para tentar tirar a habilitação na minha moto elétrica, enfim consegui. Então neste vídeo de hoje vou falar um pouco a respeito da minha trajetória até chegar à habilitação para conduzir a minha moto elétrica, a Schnera ES-E1, na realidade uma scooter elétrica, né? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para obter mais vídeos sobre esse assunto, sobre mobilidade elétrica também. Vamos voltar rapidamente no início, bem redundante, né? Então, como devem saber, quem já acompanhou os outros vídeos, se você ainda não acompanhou, dá uma olhadinha, não esqueça de se inscrever e veja os outros vídeos que eu já publiquei a respeito da minha saga para tentar tirar essa inclusão de categoria ACC. Então, em março de 2022, para conduzir as scooters elétricas não havia necessidade de habilitação. Tanto é que na ocasião, quando eu fiz a opção de comprar a minha scooter elétrica, foi um dos motivos que me levou foi isso, né? Que eu não precisava emplacar e nem precisava da habilitação. Mas logo em seguida veio uma resolução publicada, uma resolução do Seretran, né, CONTRAN, que regulamentava a necessidade de emplacamento e também, pelo menos, da categoria ACC para conduzir os veículos, né, considerados como ciclomotores, que foram classificados como qualquer veículo elétrico que possui acelerador e uma potência de até 4.000 watts, né? Então, a partir de março do ano passado, agora, né, necessário tanto emplacar quanto ter a habilitação ACC, no mínimo ACC, para conduzir as scooters elétricas. Então, daí começou, né? Quem acompanhou outros, né, eventos aí, uma enxurrada de apreensão, principalmente no estado de São Paulo e Rio de Janeiro, que estava mais difundidas as scooters elétricas, por elas não estarem nem emplacadas e nem os condutores também possuírem habilitação ou autorização, a tal da ACC. No próprio site do Detran, no caso aqui de Minas Gerais, já aparecia a possibilidade de retirar tal autorização. Inclusive os trâmites legais eram parecidos com a habilitação lá, porém com algumas diferenças, né? Deixaram o custo mais em conta, um custo mais baixo. E como é o caso das aulas obrigatórias na pista, enquanto, por exemplo, a habilitação lá só necessária no mínimo de 15 aulas, para ACC são apenas 5 aulas, né? E outra vantagem, que não foi no meu caso, como eu já possuo a moto elétrica, foi poder fazer, né, as aulas na própria moto, além de poder marcar o exame também na própria moto elétrica, que no total deu uma economia de mais de R$1.000 se eu fosse fazer lá com a moto da Motoescola e a categoria A. Bom, então vamos lá. Então, inicialmente, ao procurar as autoescolas aqui da minha região para fazer e perguntando se fazia o processo da ACC, a maior parte, ou todas, né, melhor dizendo, eu procurei em torno de 20 autoescolas, tanto na região de Contagem, que é a minha cidade de Minas Gerais, quanto na Grande BH. Então todas eram enfáticas, né, que não trabalhavam com essa categoria ACC e sempre me oferecia a categoria A, né? Me perguntaram, por que você não tira A? E eu sempre explicava que meu interesse não era em motos a combustão, é apenas motos elétricas, e a elétrica para condução a ACC era suficiente, né? Visto que a legislação fala de até 4.000 watts. Então, se a gente pegar as motos elétricas hoje existentes disponíveis no Brasil, nenhuma passa de 4.000, né? Nem as que, por exemplo, a própria
volts na EVS, que chega aí a 110 km por hora, ela tem um motor aí de 3.000 watts. Então não há necessidade. E no próprio site do Detran, lá aparece a regulamentação e a disponibilidade da própria ACC ser suficiente para conduzir a moto elétrica. Então, depois de ouvir, né, centenas de não, eu encontrei uma autoescola em Contagem e a proprietária resolveu aceitar, né, esse desafio e tentar fazer o processo. Então assim começamos. Entrei lá no site do Detran com os meus dados, solicitei a autorização, a licença, né, de aprendizagem e eu emiti uma DAI por volta aí de R$100, paguei. E aí eu comecei então a fazer as aulas na motopista, na minha própria moto. E né, ao começar a fazer, sempre, todas as vezes que eu comparecia na pista, né, existia um espanto por parte tanto dos instrutores quanto dos alunos, né, que tal fato nunca havia acontecido. E aí fiz as minhas 5 aulas. A proprietária da autoescola esteve lá no Detran da minha cidade aqui e conversou com o delegado responsável pelo setor de habilitação. E ele se dispôs a adequar o exame de direção, por entender que a legislação permitia, né? O próprio site do Detran fala. Porém, enquanto a autoescola tentou marcar o exame ACC, tal opção não aparecia. Não aparecia na tela dele, só aparecia a opção de categoria A. Assim ele falou que poderia marcar o exame normalmente, com a placa da moto da autoescola, e no dia do exame comunicar para o responsável do exame na pista que estava autorizado a realizar tal exame. E que estaria, né? E se caso eu fosse aprovado, na hora da emissão da categoria, o responsável pelo setor faria uma alteração na emissão para a categoria ACC. Então, tudo acertado, marcamos o exame, né? Concluí as minhas 5 aulas, né? E marcamos o exame. E no dia do exame, para minha surpresa, ao apresentar a moto e a documentação, o chefe do exame no dia lá do Detran não aceitou. Não deixaram eu fazer o exame. Falaram que a minha licença estava como categoria A e eu estava pretendendo a categoria, né, fazer o exame para ACC. Aí eu expliquei que havia comparecido no Detran, conversado com o responsável, delegado. As mesmas assim eles não autorizaram a fazer o exame. E ainda me orientaram a retornar no Detran e solicitar uma alteração na licença para que aparecesse a ACC. Então, resumo, não consegui fazer o exame. Então, no dia seguinte, eu estive lá no Detran novamente, expliquei o que aconteceu, o chefe do Detran ficou surpreso, né? E apontou uma falta de comunicação entre os responsáveis e ligou para o responsável que no dia anterior estava lá na pista, né, para realizar o exame e explicou novamente para ele, né? E aí eu consegui remarcar o exame, ele remarcou para mim na hora o exame, falou, olha, pediu desculpa, ele falou, olha, foi um erro de comunicação, você vai poder fazer o exame na próxima semana e não vai ter custo nenhum para você. Aí marcou novamente o exame. E aí, no dia do exame, dessa vez realmente eu apresentei, expliquei direitinho, falou que já estava ciente, mas no sistema ainda aparecia a placa da moto da autoescola, não aparecia a minha, mas eles aceitaram e alteraram manualmente lá e eu fiz o exame. Mas, infelizmente, fui reprovado pela primeira vez. E aí, tomei 4 pontos de movimento irregular. Mas consegui fazer o exame. Bacana, né? Ok. Ele falou, olha, agora vamos tentar de novo. Vamos esperar aí uns quase 30 dias, mas remarquei o exame novamente. E aí, bingo, consegui a aprovação. Então dessa vez eu realizei o exame, fui aprovado com os mesmos parâmetros, né, das motos a combustão, ou seja, tramitei dentro do percurso igual a uma moto a combustão, né, passei pelos cones,
a rampa, enfim, o labirinto, todo o processo normal na minha região aqui, que é estabelecido para uma moto a combustão. Só que eu realizei o exame com a minha própria moto. Bom, e executei os procedimentos corretos e fui aprovado. E aí eu aguardei, né, por volta de 2 dias, como eu já tenho habilitação B. E aí fui consultar a minha habilitação online, né, pelo aplicativo. E aí já estava disponível a nova habilitação minha. Só que, para minha surpresa, ao invés de vir a ACC, já veio a categoria A, né? Provavelmente, eles ainda não conseguiram fazer essa alteração no sistema, que parece que é feito pela Prodenge, né? É um órgão aqui do governo de Minas Gerais, no qual é responsável por fazer as alterações necessárias nos sites, enfim, do Detran e outros setores aqui também. Então a minha categoria que veio foi a categoria A. Eu achei até justo, né? Porque o exame que eu realizei na pista, e até mesmo porque eu fui reprovado na primeira vez, foi com todos os parâmetros da categoria A. Porém, eu fiz na minha própria moto elétrica, né? A vantagem no frigir dos ovos é que o custo foi infinitamente menor, né, da minha carteira, né? Porque não precisei novamente, né, locar a moto da autoescola, fiz na minha própria moto, fiz um número mais reduzido de aulas, mas o exame é exatamente o mesmo, né? Mas aí, para aqueles interessados em fazer a inclusão da categoria ACC, vai a minha dica, né? Os passos, passo a passo que eu fiz na minha região aqui, e eu acredito que se você executar os mesmos passos na sua região, provavelmente vocês irão conseguir também, né? Então, agora já habilitado com a categoria A, que aí me permite tanto conduzir as motos elétricas quanto a combustão, apesar de eu não ter interesse em conduzir a combustão, mas parece que por problema de sistema ainda não conseguiram adequar a categoria ACC, apesar dela aparecer na carteira, né, de habilitação. Mas como eu acho que é muito novo tudo isso, ainda não houve tempo hábil, né? Então espero ter ajudado, né? Se esse vídeo aí fez sentido para você, não deixe de se inscrever, ative as notificações, dê um like aí para fortalecer o canal. Se tiver alguma dúvida ainda, deixe aí nos comentários, que com certeza vou estar respondendo para vocês. Ok? Forte abraço aí e até o próximo vídeo. Fui!